Muitas novidades no dia de hoje, nessa sexta-feira, dia 29 de novembro de 2024. O Fluminense embarcou para Curitiba e não só isso, um protesto foi organizado lá no CT Carlos Castilho. A gente tem, inclusive, informações que já foram publicadas e informações exclusivas aqui também. E, além disso, um protesto planejado para este sábado em Laranjeiras. Você vai entender melhor qual é a lógica disso. Outra coisa, tem joia, e esses dá pra chamar de joia mesmo, porque às vezes a gente força a barra, do Sub-17, viajando pra Curitiba pela primeira vez. As mudanças estão acontecendo efetivamente. Vamos embora, vamos rodar a vinheta. Esse final de semana decide praticamente o Fluminense na Série A de 2025. Eu sou Gabriel Amaral, sou jornalista, sou tricolor. Você é a pessoa que deixa um like aqui embaixo e se inscreve aqui no canal, se for da sua vontade. Se não for da sua vontade, aí você não precisa fazer isso, porque, enfim, cada um faz aquilo que quiser. Enfim, mas realmente se inscreve aí, a gente tá tentando chegar aos 250 mil inscritos. Falta pouco mais de 1.600 inscritos pra gente bater essa meta aí. Vamos dar essa moral aí e se inscrever pro canal mais antigo de Fluminense. Na verdade, eu sou o segundo canal mais antigo de Fluminense, efetivamente, né? Com produção regular, né? O do Veríssimo lá, o Flu Bancada, é mais antigo do que o meu e produz até hoje. Na época não era só de Fluminense, mas enfim, a direita quem é de direito. Vamos lá, né? A gente abre aqui falando sobre o protesto que teve lá no CT Carlos Castilho. O GE. Globo até soltou uma matéria feita pela Bárbara Mendonça e pelo Gustavo Garcia, trazendo algumas informações ali que eu fui apurar também e confirmei, né, que um grupo de 40, cerca de 40, né, torcedores do Fluminense esse grupo foi até o CT Carlos Castilho hoje pela manhã, na manhã da sexta-feira, para fazer um protesto ali contra os jogadores, na manhã, justamente por conta não contra os jogadores diretamente, mas mais especificamente para falar ali com os jogadores. Só que o Fluminense, já sabendo, porque esse protesto, inclusive já tinha chegado até a mim no WhatsApp, alguma coisa ali sobre isso, então com certeza se eu sabia, o Fluminense sabia, né? O Fluminense reforçou o policiamento nos arredores ali do CT Carlos Castilho, uma série de seguranças também estava por lá. A gente tem até algumas fotos aí que circularam nas redes sociais. Ó. Essa daí, por exemplo, é uma das fotos que mostra a entrada do CT Carlos Castilho. Essa é a rua, acho que é a Avenida Arroio Fundo, o nome dessa rua aí, que é a entrada que hoje em dia todo mundo usa porque é asfaltada, né? Que é a mesma rua que dá no CT do Vasco, com policiamento reforçado lá na entrada. Pelos relatos de quem estava presente, cerca de 40 seguranças do Fluminense ali na entrada da rua mesmo do CT. 15 policiais militares, usando 5 viaturas do batalhão ali mais próximo do CT. Enfim, ainda, pelo que alguns falaram, tinha funcionários do clube filmando os torcedores que estavam lá no protesto. E aí foi autorizado, essa informação o GE deu, né, que foi autorizada a entrada de apenas 6 torcedores. Dos que estavam lá para protestar, apenas 6 ali foram autorizados a entrar e, bem, autorizados a entrar para conversar com o Thiago Silva e Thiago Santos, os dois zagueiros titulares do Fluminense. Na teoria, capitão, e o Thiago Santos não é capitão habitualmente, mas é uma representatividade ali de liderança. Houve até porque a palavra não é muito bem discussão, mas houve até uma troca de ideia da galera de falar assim, cara, vai aceitar entrar só 6? Ou entra todo mundo ou não entra ninguém. O Fluminense foi irredutível, acabou que entraram só os 6 mesmo. Na conversa, tá, o que o GE. Globo deu é que, dentro da conversa, a principal cobrança foi de raça. Foi pedindo raça nessa reta final agora do Brasileirão. Eu fui apurar algumas coisas a mais sobre o que foi falado nessa conversa. O Thiago Silva falou mais, tá? Como já era esperado mesmo. Houve essa cobrança de fato. Houve uma cobrança relacionada ao Mano Menezes, no sentido da falta de lógica, de, por exemplo... É até uma coisa que o Phil falou muito na última análise, que é num dia
o Germancano faz um gol e volta a ser banco. Aí o Cauã Elias não tá bem. Essa acho que nem procede tanto, mas a outra faz mais sentido. O Lima entra, joga bem, faz gol, não sei o quê, aí o Ganso sente, o Lima tá no banco e entra o Renato Augusto. Enfim, só que aí o Thiago Silva e o Thiago Santos não quiseram comentar porque isso diz respeito ao Mano Menezes, não diz respeito a eles. Né? Então não quiseram comentar nessa situação. Uma das coisas nesse sentido de raça e etc que o Thiago Silva falou, e aí isso é um detalhe exclusivo que a gente traz aqui, é que a pressão que tá tendo, tanto interna quanto externa, que no caso é a pressão da torcida, estão fazendo alguns jogadores sentirem mais, principalmente os mais novos. Tá? A avaliação dos jogadores é essa, que a pressão está fazendo alguns mais novos renderem menos. E que um desses exemplos que foi citado foi o do próprio Martinelli, que, segundo o próprio Thiago Silva, é um bom jogador, é nítido que é um bom jogador, mas com essa pressão não vem jogando bem. Mas enfim, que tá todo mundo focado em vencer, toda aquela história. Teve um outro detalhe, inclusive. Isso também foi o próprio Thiago Silva que falou. Falou que ele tá no Rio, a família dele tá lá em Londres na maior parte do tempo. Ele falou, cara, nem saindo na rua eu tô. Assim, de tão preocupado que eu tô com essa situação, não tô indo jantar e tal direito. Praticamente não tá saindo. Foi uma das coisas que o Thiago Silva também falou relacionado a isso. Como eu falei, teve coisas questionadas do Mano Menezes, mas a situação do Mano Menezes especificamente não faz sentido os jogadores ali comentarem. Eles ouviram, mas não faz sentido eles comentarem diretamente porque não são eles que escalam o time. E aí a gente começa a alinhar essa fala do Thiago Silva sobre o Martinelli a uma outra coisa, que é a próxima notícia. Notícia divulgada pelo GE. Globo também, da Bárbara Mendonça e do Gustavo Garcia, de que Isaac e Riquelme Felipe viajarão, ou já estão viajando, né, nesse momento que você está vendo o vídeo, para Curitiba. Eles vão ser relacionados pela primeira vez no time profissional no jogo da 36ª rodada, né? É a 36ª rodada, eles confundiram aqui. No jogo da 36ª rodada vai ser a primeira experiência. Não é garantido, e é importante falar isso, não é garantido que eles vão estar no banco de reservas, ou como titulares, mas no banco de reservas, porque, enfim, normalmente viajam mais de 23 jogadores, né, e só pode levar 23 para o jogo. Então, eles vão viajar, né, até porque se alguém sentir uma lesão ou alguma coisa, você precisa ter mais gente ali. Mas não pode ser que não fiquem na lista final que vai pro campo. Eu acho que deveriam ficar. Ainda mais que esses moleques já jogaram algumas vezes em grama sintética também, né? Obviamente não no futebol profissional. E, assim, desculpa, eu quero crer que o torcedor do Fluminense tem uma mínima noção e entendimento de que, cara, se o Isaac e o Riquelme Felipe entrarem, jogarem mal nessa reta final, eles ainda assim vão ser dois jogadores de nível extra classe, que com 17 anos estão destruindo o mundo, estão fazendo tudo e que sim, são craques, etc. E que, cara, chegaram, subiram, foi uma pressão, não aguentou e ano que vem tá tudo bem. Porque, assim, se for pra não ser dessa maneira, aí tem que poupar os moleques. Porque a gente pode estar perdendo uma das maiores joias do futebol brasileiro recentemente. Mas eu acredito que a torcida vai entender. Que se o moleque entrar e jogar mal, sentiu a pressão, beleza, ano que vem estamos aí. O problema é não tentar. O problema é não tentar sabendo a situação de merda que o Fluminense tá. E aí eu junto até com relação à coisa que o Martinelli, que foi falado também sobre o Martinelli, e fico na dúvida sobre mudanças para esse Fluminense que vai enfrentar o Atlético Paranaense lá em Curitiba. Será que o Martinelli vai perder a posição? A gente já viu alguns comentários, muitos comentários pedindo. O problema é que eu nem julgo, eu acho que o segundo semestre do Martinelli ele não é bom, de fato, e eu nem julgo o Mano Menezes por estar escalando o Martinelli. Eu julgo o Mano Menezes pela escolha de volantes. Porque hoje o Fluminense tem efetivamente 4 volantes em campo. Se eu considerar o Lima um volante, eu não considero que ele é um terceiro homem de meio de campo, e quando ele joga de volante fica um espaço, e aí eu acho que onde o Martinelli se ferrou muito contra o Fortaleza, acho que a escalação foi problemática. Mas se você for considerar, tem 4 volantes. É o Martinelli, é o Bernal, que tem um potencial muito grande, 21 anos, show, mas que veio de uma liga que o futebol era muito mais devagar e aonde se exigia muito menos. Era, quantos jogos o Defensor joga pelo ano? Muito menos. E outra, sem viagem praticamente, que o Uruguai, a maioria dos jogos são ali tudo em Montevidéu, tem um ou outro lá em Colônia de Sacramento e tal, mas enfim, Colônia de Sacramento é 2 horas e meia de carro, enfim. Então a gente tá falando justamente de praticamente não ter viagem,
de uma intensidade muito menor e de um nível de futebol muito menor. O Bernal tem potencial, mas esse ano, o ano do Bernal não é bom também, desde a chegada dele. Né? Não dá pra cobrar, tirar conclusões, mas é fato isso. Então você ainda tem o Martinelli que não vem bem, o Bernal que não tá jogando aquilo que se esperava dele, e as outras opções são Nonato, que voltou bem abaixo do que era em 2022, um jogador útil, se lesionou e desde a lesão não voltou, enfim. No jogo que teve a chance depois da lesão, perdeu um gol cara a cara contra o Grêmio e aí fica marcado por isso também. E a outra opção é o Vitor Hugo, que é a única contratação que foi pedida pelo Mano Menezes, né, e que já tá bem claro que não vai jogar. Então, assim, o erro pra mim não é necessariamente o Martinelli titular. O erro pra mim é a falta de volante. E vou aqui fazer o meia-culpa, que eu cheguei a debater com o Lessa algumas vezes se o Lessa não estava preocupado demais com a falta de volante no meio do ano, né? A falta de contratação de volante. E aí, enfim, eu cheguei a debater algumas vezes com ele, se ele não estava exagerando, e de fato não estava certo. O Fluminense não tem volante pra jogar essa reta final do campeonato. E aí vem a merda, porque tipo, se tira o Martinelli, vai fazer o quê? Botar o time mais pra frente, só o Bernal de volante? Aí vai ser aquela maluquice do jogo contra o Fortaleza. Qualquer roubada de bola dos caras no meio de campo tá 4 contra 4, 3 contra 3. Vai jogar o quê? Vai jogar fechadinho? Vai botar 3 volantes? Vai botar o Martinelli, o Bernal e o Nonato, o Martinelli, Bernal e Lima, Nonato, Bernal e Lima, vai se fechar mais? E aí como é que a gente ataca? Atacando, a gente já não faz gol, imagina sem atacar. Tem um pepino lá, ele na mão do Mano Menezes, né? E aí, meu amigo, eu falo aqui, sempre destaco pontos que o Mano Menezes assumiu o time na merda, mas quem quis assumir é ele. Então que ele seja capaz de resolver os problemas do time. E ainda sobre a ida do Fluminense, depois eu vou voltar na questão do protesto, tá? Mas sobre a ida do Fluminense, a informação do meu parceiro Dedé Onelei, que é da Web Rádio Fluminense. É um cara também que sempre que publica uma informação dá pra gente confiar. Colocou aqui o seguinte: Keno tá fora do jogo, assim como o John Kennedy, e o Marquinhos já até se despediu dos companheiros. Ou seja, eu tô falando, gente, foi uma revolução essa semana, tá? Essa semana no Fluminense foi uma revolução. Olha o naipe, o Marquinhos até se despediu já dos companheiros. John Kennedy e Keno possivelmente por conta da lesão. Ganso, liberado pelo DM, vai pro jogo. E o Wallace, Davi, Riquelme e João Neto também viajam. Ele não colocou aqui o Isaac, que o GE deu como informação. Talvez ele também não tinha essa informação total. Então vamos lá, abalizando aqui as informações. O Keno e o John Kennedy já estão fora. O John Kennedy já era esperado, né? O John Kennedy já não vinha sendo relacionado, agora então que teve ali uma lesão muscular, a gente até trouxe essa informação aqui falando que ele foi fazer exame e tal, de imagem essa semana. Então o John Kennedy já estava fora. O Marquinhos vinha sendo relacionado. E já se despediu dos companheiros, porque, meu amigo, já foi embora. Possivelmente não era ali, recebeu a chance, foi muito mal na última partida e possivelmente não era o cara que, né, enfim, que tava ali 100% na parada. E o Keno é um desfalque gigantesco, cara. Por mais que o Lima tenha jogado bem naquela função, eu gosto muito do Lima jogando como ponta, pra mim o melhor Lima de todos, o Lima já jogou no Fluminense, de 8, que é o segundo volante, de 11, que seria o terceiro volante, de 10, que seria o meia de criação, e de 7, que seria esse ponta. O melhor Lima pra mim é o ponta esquerda. Pra mim é o que mais funciona. Provavelmente o Mano deve escalá-lo lá, imagino eu. Né? E aí, tendo a molecada, Ganso indo pro jogo é importantíssimo, tá? A gente sabe como a gente fica sem o Paulo Henrique Ganso. Essas informações. Só para poder fechar um outro ponto que eu falei sobre protesto, né? Acabei pulando aqui na minha ordem de assuntos, é relacionado a um protesto em Laranjeiras nesse sábado, tá? Essa imagem tá circulando aí pelos grupos do WhatsApp, eu pude confirmar mesmo que tem uma galera aqui que vai nesse protesto aqui, em Laranjeiras, nesse sábado às 10 da manhã, e aí, enfim, acho que a primeira coisa que chama a atenção de todo mundo é o que vão fazer em Laranjeiras, que nem tem mais nada do futebol, e o que vão fazer num sábado, que nem vai ter ninguém lá da diretoria. Quem começou a organizar o protesto, a ideia inicial é que seja uma pressão muito mais a conselheiros, enfim, a sócios que têm ali o poder, de fato, do comando na mão em relação ao Conselho Deliberativo. Eu avalio também uma outra parte interessante desse protesto, que é, Laranjeiras fica na zona sul do Rio de Janeiro. A zona sul do Rio de Janeiro, Laranjeiras tem uma facilidade maior para se chegar do que lá no CT Carlos Castilho,
que é, enfim, no meio da linha amarela, na saída da linha amarela, enfim, não é um lugar ali tão fácil de se chegar. E, dando uma quantidade interessante de pessoas, a cobertura da imprensa em Laranjeiras é maior na Zona Sul, é maior do que lá na Zona Oeste, em frente à Cidade de Deus, onde é o CT do Fluminense. A gente sabe como funciona, infelizmente, as coisas. Então, um protesto chamativo em Laranjeiras talvez não vá fazer a pressão que todo mundo espera que façam pressão diretamente em cima dos jogadores, da diretoria. Mas a imagem, a pressão indireta de que, olha só, tem cobrança de fato, e que se der ruim lá em Curitiba, a cobrança vai ainda aumentar, isso, de fato, pode ser mais chamativo nesse protesto, nesse sábado. Beleza? Na verdade, no final das contas, nesse sábado, a gente vai ter repórter lá do Jornada. Eu e o Fio vamos estar indo para Curitiba já também. Tá? Obrigado pela sua audiência, tamo junto. Não esquece de deixar o like aqui embaixo, se inscrever aqui no canal. Até a próxima. E tamo ao vivo no Jornada KTO 1902 agora, tá? Joga aí na busca, Jornada KTO 1902. Vou deixar o link aqui embaixo. Você clica aí e vem com a gente para assistir essa última live antes do jogo contra o Atlético. Valeu!